Oi galera, tudo bem? Dando continuidade ao estudo dos conjuntos, hoje veremos os conjuntos numéricos, tá? É o capítulo 11, página 431 da apostila 3, tá? Muito bem. Primeiro conjunto, conjunto dos números naturais, que são os conjuntos dos números naturais, representado pela letra N. Repare que sempre que for conjunto, algum pedaço da letra vai ser dupla, tá? Muito bem. O conjunto dos naturais são os números inteiros, isso é, sem vírgula, né? Eles não são decimais, e maiores que zero, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Conjunto infinito, tá? Beleza? Depois, próximo conjunto, conjunto dos inteiros. Os inteiros, ele é representado pela letra Z, com a parte do meio aqui do Z, ela é dupla, como vocês podem ver aqui, tá? Qual que é a diferença dos inteiros para os naturais? Nos inteiros a gente inclui a parte negativa, tá? Ele começa daqui, à esquerda do zero, né? Os negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois a parte positiva, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, tá? Posso falar que os inteiros é maior que os naturais? Não, tá? Os dois são conjuntos infinitos, né? Os números são infinitos, beleza? Os naturais estão contidos nos inteiros, tá? Mas os dois são conjuntos infinitos, nenhum é maior que o outro, beleza? Próximo conjunto, conjunto dos racionais, representado pela letra Q. Eu representei ali um Qzinho com um tracinho aqui dentro, tá? Para representar que é um conjunto. O que engloba o conjunto Q? O conjunto Q são todos os números que podemos escrever como frações, tá? Então, como que eu interpreto aquela simbologia ali? O conjunto dos racionais é igual a A sobre B, onde A e B são números pertencentes aos inteiros, tá? Eles podem ser positivos ou negativos, porém o B deve obrigatoriamente ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Se vocês pegarem uma calculadora e fizer um número dividido por zero, vocês vão ver que vai dar erro, né? Não tem como eu dividir alguma coisa por nada, né? Tem que ter alguma coisa para dividir, beleza? Então, o que entra nesse conjunto dos racionais? As frações, tá? 3 quartos, 5 oitavos, 10 nonos, tá? As dízimas periódicas, já vou falar sobre as dízimas periódicas, próximo assunto. Os inteiros e os naturais também são racionais, tá? Por quê? Olha aqui os exemplos que eu dei. Menos 6. Menos 6 é um inteiro negativo, né? Então ele pertence ao conjunto dos inteiros. Eu não posso escrever menos 6 como menos 12 sobre 2, por exemplo. Sei lá, menos 6 sobre 1, menos 18 sobre 3, menos 36 sobre 6, né? Vai resultar nos menos 6. Então eu posso escrever um número inteiro como uma fração. 4. 4 ele é inteiro e é natural, né? Ele pertence aos dois conjuntos. Ele é um racional também? Também. Por quê? Porque eu posso escrever 4, por exemplo, como 32 sobre 8. Né? 32 dividido por 8 é uma fração. Se você resolver essa fração, ela dá 4. Então o 4 ele é racional, ele é inteiro e ele é natural. Beleza? 1/3. 1/3 é uma fração. Respeita a regra ali? Respeita. A e B, A dividido por B, os dois pertencentes ao conjunto dos inteiros, ao conjunto Z, e a parte de baixo, que eu represento pelo B ali em cima, é diferente de zero. Se vocês dividirem 1 por 3, vocês vão ver que vai dar 0,33333, a famosa dízima periódica, né? Aqui já está na forma decimal, 5,12121212. Uma dízima periódica, né? Quando a gente tem uma parte que se repete aqui após a vírgula, chamamos de dízima periódica. Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar, por exemplo, 0,75.
não é uma dízima, né? Parou ali. Para, por exemplo, 3 dividido por 4, né? Mas pertence aos racionais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas agora. Vou apagar aqui o quadro com o meu super papel. O meu apagador está azulado. Sempre falo que vou comprar um, mas está difícil de sair, né, galera? Então vamos de papel mesmo. Simples e eficiente. Apagar tudo aqui. Vamos falar sobre as dízimas periódicas. Vou dar os exemplos igual está no livro. Dízimas periódicas, que são dízimas periódicas é um número decimal com infinitas casas, que apresenta na parte decimal algum padrão de repetição. Por exemplo, 0,4444. Ó, 4 não está se repetindo. Como eu posso representar isso? Assim, ó, 0,4 eu coloco uma barra em cima, tá? Para mostrar que é uma dízima periódica onde o 4 se repete. Igual o exemplo que eu dei lá no começo, 5,12. Outra dízima periódica. O que se repete agora? O 12. Então, como eu posso representar isso de uma forma mais resumida? 5,12 com uma barra em cima do 12. Outro exemplo aqui, mais elaborado. 3,05 769. Olha lá. É uma dízima periódica? É. Apesar de não começar aqui 0 e o 5 é diferente, né? Mas chegou uma hora que ele começou a manter um padrão. Isso também é uma dízima periódica. E como eu represento esse da forma simplificada, da forma resumida? 3,05 769, como 769 é a parte que se repete, eu coloco a barra em cima do 769. Beleza? Uma coisa importante aqui é obter a fração geratriz. Vocês já viram isso no 8º ano, né? Vou fazer uma simplesinha aqui só para vocês relembrarem. Por exemplo, 0,4444. Como que eu acho a fração que me deu essa dízima? Primeira coisa, eu vou chamar isso daqui de x. X igual a 0,444. Não precisa colocar muito não. Depois eu coloco a vírgula, multiplicando por 10, por exemplo, de modo que a parte que se repete seja igual em cima e embaixo. Então vamos multiplicar por 10. 10x vai ser igual a... Estou multiplicando por 10 a expressão inteira, multiplico desse lado e desse. 4,444. Beleza? O que eu faço agora? Subtraio o maior do menor. 10x igual a 4,444, x igual a 0,444. Por que eu faço isso? Menos. 10x menos x, 9x, certo? Eu sumo aqui com a parte da dízima. 4,444 menos 0,444 dá 4. Então x igual a 9 quartos. Quer dizer, 4 nonos, né? Confundi aqui. Se vocês fizerem 4 dividido por 9, vamos ver? 4 dividido por 9 é menor, eu tenho que colocar um zero aqui. Se eu coloquei um zero aqui, eu coloco o 0, aqui, certo?
5 vezes 9, 45. Passou. 4 vezes 9, 36. Então, 4. 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, 4. Coloca outro zero, agora não preciso fazer nada ali. 4 de novo. Vai sobrar 4. 0, 4 e vai embora. Tá? Depois a gente faz mais com outras dízimas, tá? A princípio só vou fazer essa simplesinho para não perder muito tempo e para vocês relembrarem como que faz isso. Vamos falar sobre os irracionais agora. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Os irracionais, galera, também serão números com vírgula. Qual que é a diferença para os racionais, então? Os racionais a gente pode representar eles através de uma fração, né? Os irracionais, não. Os irracionais, conjunto dos irracionais. É assim que o símbolo dele, ó. Tipo, parece um 2, né? Em algarismo romano, mas é o conjunto dos números irracionais, tá? Faz mais curtinho aqui, ó. O pezinho do I, para não parecer um 2 em algarismo romano. Beleza? Pronto. Muito bem. Como eu vou representar ele? Os irracionais. Falei, mas fiz de novo, né? É igual a um número x. Para o quê? X não é A sobre B. Tá? E A e B. E A e B pertencendo aos inteiros, né? Beleza? Vamos dar um exemplo aqui. O número π é o primeiro que a gente ensina que a gente dá de exemplo quando a gente ensina números racionais. Por quê? O número π é igual a 3,14, 15, 926, etc. Não vai manter um padrão aqui na parte decimal. Nunca vou achar uma fração de dois números que divididos deem esse número, tá? Outro exemplo, o número de Euler, muito usado em equações exponenciais e logaritmos. 2,718, 218, 284, etc. Tá vendo? Não mantém um padrão aqui na parte decimal do número, tá? Um exemplo muito clássico de números irracionais são raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito mesmo? Quadrado perfeito é um número que possui raiz quadrada exata. Por exemplo, 1. Por quê? Porque raiz de 1, raiz quadrada de 1 é 1. Depois, 4, porque raiz quadrada de 4 é 2. Depois, 9, porque raiz quadrada de 9 é 3. 16, raiz quadrada de 16, 4. 25, raiz quadrada de 25, 5. E assim por diante. Agora, raiz de 2. Raiz de 2. O 2 não é um quadrado perfeito. Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão ver que vai dar 1,41459, 20, sei lá. Não vai manter um padrão depois da vírgula.
Raiz de 7. 7 também não é um quadrado perfeito, é um número irracional. Mas não necessariamente raiz quadrada, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 5. Se vocês fizerem isso na calculadora, vocês vão ver que não, que vai gerar um número irracional, tá? O último conjunto, os reais. Olha que beleza. Representado pela letra R, com a perninha dupla ali. O que são os reais? Os reais é tudo, tá? Eu vou representar isso através de um diagrama. O primeiro conjunto que a gente viu foi os naturais, inteiros positivos. Depois, os inteiros, inteiros negativos e positivos. Depois, os racionais, que englobam os naturais e os inteiros e os naturais. Podem ser escritos na forma decimal, né? Aqui, o conjunto dos reais, tudo. E onde ficou nos irracionais? Aqui, tá? Do lado de fora do nosso diagrama. Beleza? Acho que só, galera. Próxima aula a gente continua. Tranquilo, né? Espero que tenham gostado. Valeu, tô com saudades. Tchau.